Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, podcast do Detona Studio, onde a gente traz pessoas ilustres, pessoas que fazem a diferença na nossa cidade e no nosso país. Hoje estou aqui, meu nome é Davi Vancini, estou com meu sócio. Erivelton Silva, bom dia, seja muito bem-vindo. E hoje aqui a gente tem uma pessoa ilustre, não é verdade, Erivelton? Exatamente. Apresenta pra gente, por favor. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito querido, um atleticano, torcedor do Galo, Edmar Viana, esposo da Alexandra Pereira, pai da Gabriela, gerente regional de operação da Centauro. Eu tô falando do Edmar, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Edmar. Seja bem-vindo, Primeiro, obrigado. É um prazer imenso estar aqui. É uma honra que eu pude perceber e ver esse projeto aqui ainda no concreto, né, Erivelto? É verdade. E de antemão digo que ficou muito bonito. Parabéns aí pelo projeto de vocês. É uma satisfação. Estou muito ansioso aqui para esse bate-papo. Espero que a nossa interação aqui possa impactar as pessoas que estão lá do outro lado. Bacana. Com certeza. Muito bom. Ô, Dimar, cara, nós temos feito um projeto aqui, eu alinhei isso com o Davi, que nós gostaríamos de convidar pessoas que estivessem fazendo a diferença na sociedade de alguma forma. E, normalmente, as pessoas estão voltadas muito para o online, na questão do 100 mil seguidores, 90 mil seguidores, a partir de 50 mil seguidores, né, já é bem-vindo, né? Exato. E eu tenho vindo com essa proposta, passei isso pro Davi, que é uma visão que eu acho o seguinte: tem muita gente fazendo a diferença no online. E não que isso não seja uma verdade, mas nem sempre é uma congruência. Há uma congruência do online com a vida real da pessoa, né? Mas existe um offline que está em movimento. E o que é o offline? É aquela pessoa que não está em evidência nas redes sociais, mas está em evidência no empreendedorismo, está em evidência nos seus negócios, está em evidência nas empresas que trabalham e está em evidência na sua própria vida, na sua própria família. E conversando com você, batendo papo com você nos nossos treinos e em outros momentos que a gente bateu papo, eu fiz questão de ter você aqui com a gente, de convidar você, de fazer esse convite. Falei com o Davi, eu falei, cara, você precisa conhecer o Edmar, é um cara diferenciado, é um cara resiliente, é um cara que tem realizado sonhos, tem realizado projetos. Creio que algum deles, assim, talvez ele nem imaginava, dimensionava alcançar. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco aqui para nós, né? Até para o Davi conhecer também você um pouco e um pouquinho da sua história, onde você veio, né? Porque eu já te apresentei aqui como um atleticano, né? Como galocura aí, Fez né? a parte ruim porque o time tá ruim, então tinha que ter me apresentado como atleticano em 2021. Agora, em 23 tá complicado, mas atleticano. Mas assim, faz parte, cara. Tem 3 times no Brasil, assim, eu não posso ficar não sei se eu posso ficar falando disso Falar mal de aqui. time, ixi, Eu não complicado, posso hein? falar? Não pode? Eu acho Não melhor a gente pode? pular essa parte de não futebol, posso falar né? mal? Vamos Nada a ver. esperar o Atlético melhorar. Então e a tá gente bom, já- então tá jóia, então. volta Mas pra assim, tem alguns times que eu torço pra eles, mas assim, pra eles ficar Um você torce pra ir bem, um você torce pra ir mal, né? Mas torce pra todo Exatamente. mundo, né? Eu, na verdade, eu acho o seguinte. Cara, esse negócio de time bom e time ruim, torcer pro time perder, eu não concordo Sim, muito com isso. sim. Porque, cara, só existe o time bom porque ele ganhou de um time. Sim, Agora, sim. se toda vez você bater num time, eu não. Complicado. Tem que ter uma rivalidade, né, Sim, cara? sim. É por isso que existe os clássicos, né, o Edmar? Exatamente. Você não vai falar seu time, Davi? Cara, eu não tenho... Não tem... Não tenho nenhuma Não é adepto ao apreciação, futebol. não. Na verdade, o futebol em si como esporte, ele não me chama muita atenção, não, sabe? Embora Legal. seja brasileiro, mas... Legal. É uma raridade isso aí. É verdade. Enfim. Então, Edmar, fala um pouquinho da sua história, assim, conta pra gente um pouquinho de onde o Edmar veio, como é que começou Bacana. a história do Edmar. Bacana. Você falou mineiro. Nasci numa cidade que fica muito próxima ali a Belo Horizonte, chama Raposos. Poucas pessoas vão conhecer. Costumam dizer que Raposos não está no mapa, mas está, se vocês forem olhar aí. Tá? Uma cidade que tem hoje 18 mil habitantes. Mas, sobretudo, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, de onde eu nasci, por ser uma cidade de interior. Os meus laços de amizade, os meus princípios foram criados
e foram moldados lá, né? Então, eu tenho bastante orgulho. Se tiver alguém aí que vai ver da cidade, saibam Com certeza. que eu sou apaixonado pela cidade. Óbvio que, por força maior de destino, por galgar coisas maiores, eu tive que, há 13 anos atrás, sair de lá. E eu tenho muito orgulho de falar o que eu vou falar agora, tá? O Aham. Erivelto Davi. Não com o intuito de provocar comoção, alguma coisa do tipo em alguém, mas eu venho de uma família humilde, que sempre teve as coisas ali muito regradas, mas graças a Deus nunca passei fome. Quase 9 irmãos. A minha mãe faleceu com 84 anos e o meu pai, para mim, o maior exemplo hoje ainda de resiliência, de fé, está com 94 anos ainda, Que vivo, legal, cara. acometido por 5 AVCs, e ele tem uma perseverança e uma força de vontade que me impressiona. Então, talvez, quando eu começo o meu processo de modelagem de resiliência, sem dúvida alguma, ele é o meu maior exemplo. Que legal. Né? E como que o Edmar chega nesse seio dessa família? E aí vale frisar aqui que a gente sempre teve as coisas muito regradas, mas graças a Deus, minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai sempre trabalhou muito, nunca nos faltou nada. Principalmente carinho, amor e afeto. Sim, E índole e caráter, que eu acho que é o primordial, assim, para moldar um ser humano. E eu sou adotivo. Olha só. A minha mãe, ela trabalhava num hospital, e aqui mais um exemplo de resiliência. Naquela época não tinha muita formação, né? Minha mãe começou como faxineira no Hospital Felício Roxo, que é um hospital tradicionalíssimo de Belo Horizonte. Sim. Né? Você é mineiro, você já Sim, deve ter ouvido sim. em algum momento falar. E, sobretudo, ela foi crescendo lá dentro e virou enfermeira. Na época, auxiliar de enfermagem, trabalhava no bloco cirúrgico. E numa bela noite, mais precisamente 6 de agosto, eu fui registrado em 8 de agosto, então eu faço aniversário em 8 de agosto. 6 de agosto, plantão dela, o Edmar nasce ali, e reza Estamos a às lenda. vésperas aí, né? Reza a lenda É que era de verdade. uma família tradicional, de Minas. Só que naquela época, pelo que reza a lenda aqui, a minha mãe seria mãe solteira, numa família tradicional aquilo não pegaria bem, e ela teve que doar o Edmar para alguém, né? E esse anjo chamado Maria que morreu estava lá e me levou para casa com o intuito de me doar para outra pessoa, porque assim, pensa vocês, já eram 9 lá. Mais um, não é? Como eu disse, não faltava nada, mas ia apertar. E aí o meu pai, que hoje está com 94 anos, quando viu aquela cena, falou assim, esse filho é meu, você não vai dar ele para ninguém. Então, a minha história começa aí. Eu faço muita questão de contar isso porque tem muitas pessoas hoje que reclamam daquilo que aconteceu lá atrás, mas não sabem que por trás tem um propósito de Deus na vida. Então, de repente, se eu tivesse ido por um seio de uma outra família ou nessa própria família, eu não sei como seria o meu destino. Eu não sei se os meus princípios, os meus valores e as coisas que que está acontecendo hoje na minha vida seriam dessa forma. Então, eu prefiro acreditar que era um lindo propósito de Deus. Hoje eu sou muito querido lá no meio dessa família, meus irmãos me respeitam muito, e eu só fui saber disso com veracidade. Eu tinha minhas desconfianças, mas com veracidade quando a minha mãe faleceu, porque a minha mãe biológica deixou uma carta de próprio punho escrito, e que um dos meus irmãos, que até então era o irmão caçula, e depois com a minha chegada eu virei o caçula, foi o guardião dessa carta por quase 40 anos. E o dia que minha mãe faleceu, ela tinha pedido para ele que quando ela falecesse ele me entregasse essa carta para mim saber quem era a minha mãe biológica. Óbvio, hoje eu não conheço, eu sei só o nome dela, tá? Sim, sim. Mas aqui é um pouco da minha história. E aí criei no seio dessa família, comecei a trabalhar com os meus 18 anos, e aí vem aqui uma outra ironia do destino. Eu fui pai muito cedo. Mais uma vez eu tive que ser resiliente, comecei a namorar com a Alexandra, 2 crianças, né? Ela tinha 12 anos, eu estava ali para os meus 16, da mesma cidade pequena, né? E com 14 a Alexandra engravida, na época eu fazia enfermagem,
eu queria seguir a carreira da minha mãe, eu tinha sonhos de repente, lá seguir uma medicina. Mas, de novo, aqui vem uma coisa que, muda aqui o teu destino, porque não é por aí que vai. Alexandra engravidou, eu precisei arrumar um emprego, né? E aí, como todo mundo, assim, sabe, não tinha uma profissão formada ainda, eu era tímido pra caramba, eu tinha dificuldade em falar com as pessoas, mas minha irmã conhecia. É um cara que também eu tenho um baita orgulho dele, chama Ciro, ele tem uma loja, 2 lojas, né? Ele tem uma em Raposos e uma em Nova Lima, que é uma lojinha de esporte, né? E aí era final de ano, falaram, temporário aqui, porque ele vai ser pai, ele precisa trabalhar. E só que eu achava que eu nunca ia conseguir me dar bem nessa profissão de vendas, né? Um cara que mal falava, como é que ele vai vender alguma coisa? Enfim, comecei a trabalhar lá, por ironia do destino, me dei muito bem, consegui bater minhas metas, consegui desenvolver, fui sendo picadinho pelo negócio do varejo, paralelo a isso, fazia o estágio, estagiava lá no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, à noite, trabalhava de dia, e aí a minha filha nasceu, com o salarinho que eu ganhava ali, eu consegui dar um suporte para minha filha, para minha esposa, nós éramos 2 crianças, né, cara? Ela com 14 e eu tinha acabado de completar 18, né, quando minha filha nasceu. E aí, nasce a Jennifer, eu fiquei 2 anos e meio na Ciro, e a Jennifer nasceu, eu tinha outros sonhos, outros propósitos, falei, preciso galgar coisas maiores aqui na minha vida. Aqui me trouxe até aqui, sou eternamente grato, que é uma outra coisa que eu tento pregar muito para os meus liderados, para minha família, que é a questão da gratidão. Você saber de onde você veio, cara, e quem te deu as primeiras oportunidades é fundamental, né? E a Ciro é um cara que eu tenho uma gratidão eterna. Ali ele me moldou, ali ele me fez descobrir uma profissão que é a profissão que eu exerço hoje. Só que eu queria algo maior, precisava dar um suporte maior para a Jennifer, que inclusive hoje é uma moça, está com 21 anos, sou suspeita para falar. O único problema é que ela era atleticana até antes de morar no Rio de Janeiro. Depois cismou que é flamenguista. Opa! Aí complicou um Aí pouquinho sim, aqui hein? o pai, né? Aí sim. Mas enfim, se ela estiver me vendo lá depois, um beijo, ela saiba que eu sou literalmente apaixonado por ela. E aí eu queria algo mais. E aí eu saí da Ciro, fiquei quase 6 meses ali com o seguro, tentei entrar na indústria, por ironia do destino, eu não consegui entrar. E aí eu deixei um currículo na Centauro e fui convidado em 2004 para trabalhar como extra Natal na extinta Almax Esportes, no BH Shop ali. E aí eu tinha 15 dias para me provar. Você imagina chegar numa loja que já tem o seu quadro de vendedor Isso em que formado. ano? Isso em 2004, dezembro de 2004. E ali começou a minha trajetória. Em 15 dias eu fiz um bom trabalho. Não tinha vaga na Almax. Fui indicado para ByTênis do BH Shop. E aí lá eu fiz uma entrevista, fui contratado. Fiquei nessa loja por quase 6 anos, de 2005 até 2010. Uma oportunidade de 15 dias, você ficou 6 anos. Fiquei 5 anos na ByTênis, que é do mesmo grupo da Centauro, tá? Então, a minha história na Centauro, ela começa em 2004 e ela vai até hoje. E aí, na Almax, eu fiquei 15 dias. Na ByTênis, eu fiquei 5 anos, sendo 2 deles como vendedor, os outros 3 como gerente. Aí começam as minhas primeiras promoções ali com cargo de liderança. Tá? Depois de 2010 eu tive uma passagem rapidinha pela Centauro do BH Shop, Copa do Mundo, eu lembro perfeitamente, uma loucura, era a principal Centauro de Belo Horizonte, uma das principais do país. BH Shop acho que você conhece também. Sim, conheço. Shopping muito imponente, lembra um pouco aqui o Ribeirão, porém de Se eu não proporções me maiores. engano, eu não tenho certeza, mas acho que o BH Shop é o primeiro shopping de BH, eu não tenho certeza. Erivelto, Assim, de grande porte, né, vamos dizer assim. Mas quando eu morei lá, ele já era um shopping, assim, referência, né? E é Sim. da rede do Ribeirão Shopping. Exatamente, é da Multiplan. Isso. E aí, em 2010, vem a primeira grande mudança na minha vida. Né? Eu fui convidado para assumir uma loja, montar, na verdade, uma loja lá em Sete Lagoas. Fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sim. Né? Só que, de novo aqui eu vou falar sobre resiliência e fé. Uhum. Né? Você acreditar naquilo que você ainda não viu. Aham. Eu tinha acabado de construir uma casinha no fundo da casa da minha mãe, estava financiando meu carro. O salário, ele
me dava algumas condições, mas ele era apertado ainda. E aí eu fui convidado para montar uma loja e eu tinha que sair da minha cidade, pagar aluguel, pagar escola para filha. E o valor que me ofereceram na época de salário, se eu fosse olhar valor monetário, a conta não fechava. Mas eu não olhei valor. Eu falei, cara, o que isso vai projetar na minha carreira? Né? O que isso vai abrir de porta para mim? E aí a Alexandra, que putz, é uma baita parceira que está comigo há mais de 23 anos também, isso é um ponto muito importante de falar. Apesar de sermos pais muito novos, um nunca largou do outro. Assim. E nós amadurecemos e nós crescemos juntos. Eu acho que isso foi o mais legal assim da nossa vida. Falei para ela, eu chamo ela de nega, tá? Falei, nega, recebi aqui uma proposta para a gente mudar de cidade, mudar de vida. Eu vou montar uma loja do zero, eu vou treinar uma equipe, eu vou desenvolver uma equipe. Ela ficou assustada e eu falei, cara, esse é o lado bom da coisa, né? Ela falou, mas qual é o lado ruim? O lado ruim é que a conta não fecha financeiramente. Nós vamos ter que fazer algumas escolhas, né? E aí ela... Uma sociedade isso aí, né? Pensamos, exato. Isso aí é uma sociedade, né, cara? E a gente tem que valorizar. É verdade. E aí pensamos, fizemos conta, vamos. Na cara e na coragem, no peito e na raça. Descobrir coisas novas. E ali para mim era tudo muito novo. Você precisa de uma cidadezinha pequenininha de 18 mil habitantes, apesar de trabalhar em Belo Horizonte. Mas vai para uma cidade maior, Sete Lagoas já é um pouco mais desenvolvida. Morar em apartamento, sabe? Para mim era tudo muito novo, assim. E aí nós fomos, passamos alguns perrengues, mas deu tudo certo. 6 meses depois, e aí tem um ponto aqui que eu vou abrir um parênteses muito interessante. O meu chefe, que me convidou para fazer esse processo lá na época, chegou para mim e falou assim, Edmar, você não era a minha primeira opção, inclusive não era nem a última, porque eu acabei de te trazer para um desafio na Centauro do BH Shop, tinha um mês só. Só que todo mundo que eu ofereci para ir, ninguém aceitou porque não tem adicional de transferência por conta do KM, o salário não compensa porque a loja é menor, ninguém aceitou. Então eu estou te convidando, mas você não era a minha opção nesse momento. Eu falei, tá bom, eu aceito. Beleza. 6 meses nós fomos, montamos a loja, treinamos um time, a loja começou a dar um resultado legal. E aí esse ex-chefe, que era um regional na época, foi transferido para o Rio de Janeiro. E aí ele tinha que abrir uma loja maior, né, com uma perspectiva de faturamento muito maior, o dobro da que eu tinha inaugurado, 6 meses depois, na cidade de Campos dos Goytacazes. E aí eu me lembro perfeitamente, voltando de uma reunião de Belo Horizonte para Sete Lagoas, dentro do ônibus, ele me liga, Edmar, tudo bem? Eu, tudo bem? Estranho me ligar, Carlos. Eu falei para ele, você tá bem? Tô bem, cara. Eu vou inaugurar uma loja no Rio de Janeiro, no interior do Rio. A cidade chama Campos dos Goytacazes. A loja, ela é o dobro da loja que você está agora, o dobro de colaboradores. E lá atrás você não era a minha primeira opção, hoje você é a minha primeira opção. Então é uma cidade que está a mais de 600 quilômetros de onde você está, você vai vir com adicional de transferência, seu aumento salarial vai ser X. Você topa, cara, sem pestanejar, sem falar com minha esposa. Falei, eu topo, eu aceito o desafio. E cheguei em casa aquele dia eufórico, porque assim, cara, você pensa, eu ia quase que dobrar o salário que eu tava passando aperto lá em Sete Lagoas. Eu já tinha saído... A Gabriela tinha que idade essa época? Cara, 2010. Me ajuda aqui na conta que eu... A Gabriela tá com 21 anos, ela tava para 5, 6 anos ali. É isso, né? Isso, exatamente. Então, ou seja, também mexendo muito na vida dela, na rotina da minha esposa. Sim, sim. E aí, o que acontece? Fui, assumi o desafio, 6 meses depois eu estava montando uma outra loja. Desculpa puxar esse assunto, mas é porque assim, cada atitude dessa, o sacrifício ainda é maior ainda, né, cara? Sim, com o filho, né? Porque você tem que... É uma transição muito grande, assim, né? E aí eu tenho esse cuidado hoje de reconhecer. E o nível que a gente está hoje, as escolhas... elas precisam agora olhar para minha família e elas precisam ser prioridades. Edmar, lá atrás você foi inconsequente. Não sei se inconsequente seria a palavra correta aqui. Eu posso em algum momento ter sido ousado demais e que bom que eu fui. Talvez se eu tivesse medo, as coisas não teriam acontecido. Em Campos, para resumir aqui a história, nós ficamos 4 anos e meio. Montei a loja, desenvolvi o time... consegui dar uma equalizada na questão financeira, não passar tanto aperto como lá atrás. E lá,
Já tinha um bom tempo que eu estava e eu pagava aluguel. Eu lembro que eu tinha um regional que chegou, depois o Carlos saiu, vieram outros regionais. E aí surgiu a oportunidade de comprar um apartamento. E de novo vi uma história diferente aqui no meio. E aí eu consultei meu regional. Você sempre tem um receio, né? Será que você vai perder o emprego? Será que eu vou fazer um investimento para a vida? Você vai financiar um apartamento 15, 20 anos. Né? Os recursos são limitados. Minha esposa na época não trabalhava, né? Aí eu consultei meu regional e perguntei para ele assim: cara, eu tenho vontade de comprar um apartamento. Inclusive ele é meu par hoje, o Rômulo. O dia que ele assistir, um abraço, eu devo muito a esse cara. Legal. Era um cara bom da gente convidar para vir aqui um dia. Bacana. E aí eu falei, cara, eu quero comprar um apartamento. O que você me diz? Ele falou, cara, não pensa duas vezes. Compra e para de pagar aluguel. Financei o apartamento e fui. Apartamento MRV, simplão, assim. Mas, cara, um baita orgulho, né? O primeiro, para quem saiu, tinha praticamente nada, né? Cara, 6 meses morando no apartamento. O que aconteceu? Mudou de cidade. Proposta. Edmar, nós temos um desafio, uma loja principal, uma das principais operações do Rio de Janeiro, principalmente no que tange a visibilidade da marca, tá no coração do Rio de Janeiro. Rota do Papa, como a gente diz lá, diretor, VP, produto, celebridades, estão sempre ali visitando essa loja e a loja está passando por um processo complicado de time, de desenvolvimento de pessoas, de montagem, de processo. E a gente entende que você tem um perfil legal para assumir essa operação. E aí você pensa, cara, eu estava adaptado em Campos, eu morava 5 minutos do meu trabalho. Outra realidade, né? Não tem nada a ver com o Rio, né? Vai para o Rio, Leblon, coração do Rio. E de novo veio a proposta quando você bota na ponta do lápis, financeiramente, era, na época, um passo para trás. Eu ia ter que fazer escolhas, porque o custo de vida no Rio de Janeiro... Não, mas no Leblon. Muito mais alto. Eu não sei onde você Eu não morava. ia conseguir morar no Leblon. Sim. Eu tive que morar lá em Jacarepaguá. E às vezes eu gastava 2 horas, 3 horas para poder chegar. Mas voltei para casa, conversei com minha esposa, pensei... Dessa vez eu consegui pensar um pouco mais, fiz uma contraproposta, a contraproposta não passou. E de novo eu fiz a pergunta: o que isso vai me projetar? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Eu estou na companhia e aí 2010 para 2015 ali eu já estou falando de quase 11 anos de companhia, né? Eu quero continuar aqui em Campos como gerente, numa zona de conforto, ou eu penso em crescimento aqui dentro? Se eu quiser continuar na zona de conforto, aqui está tudo bem, eu estou entregando o resultado. Mas será que isso é suficiente? E aí fiz conta pensando no futuro. Aceitei. De novo, a conta do chá. Colégio mais caro, aluguel mais caro. Lá tinha um financiamento do apartamento, que até alugar tinha que bancar os dois. E, mesmo depois que eu aluguei, ainda não se pagava, porque a prestação era mais alta do que o valor que eu conseguia alugar. Mas, enfim, ajustamos, puxando prioridades. Assumi o Leblon em 2015. 2016 começa coisas boas, a loja passa por um retrofit. Retrofit é uma mudança de layout, era uma loja muito antiga e eu peguei uma loja de fato com bons desafios de montar time, e aí é o que eu gosto de fazer. E aí 2016 ela passou por um retrofit porque ia ter Olimpíadas. Aí você imagina, Olimpíadas no Rio de Janeiro, no Leblon, todos os grandes eventos aconteciam lá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer atletas consagrados, né, do esporte dentro dessa loja, participar de grandes eventos e ter visibilidade. Você imagina, diretoria, presidência, estava lá o tempo todo. Teve acesso. Provocou um acesso para você. Exato. Esse é o ponto. E é óbvio, né? A exposição ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Então ali eu tinha que me policiar muito. Mas foi bom, no sentido bom da coisa. Fizemos um ano espetacular em 2016. E aí toda aquela questão financeira lá atrás, em que eu tive que abrir mão, 2017 foi recompensada porque eu ganhei um bom bônus. Que legal. De novo aqui, poder das escolhas e os propósitos, né? Sim. E aí, em 2019, eu fui convidado para ir para Recife. Aí, num outro cenário também diferente. Lembra um pouquinho a história lá de trás. Recife, custo de vida mais baixo. Assumi a top 3 da companhia.
talvez seria o último estágio ali para galgar o que eu queria galgar, né, que é chegar a nível de ser regional. E aí fui para Recife, de novo uma equilibrada, lá eu fiquei 2 anos. E aí, em 2020, eu fui convidado a ser gerente regional de operações. Capital mesmo? Capital. Morei em Boa Viagem, né, um quarteirãozinho ali da praia. No Rio, se era 2h30, 3 horas para chegar no Leblon. Em Recife eu ia a pé, às vezes ia de bicicleta. Que delícia. Qual que era o endereço? Era um shopping em Recife ou não? Shopping Recife ali. Eu fui lá já, é bonito lugar, né? É, Boa Viagem é a Praia dos Tubarões, né? exato. Eles só não podem tomar banho. Qualidade de vida... Mas você ganha muito em qualidade de vida. Então, esse é um pouco do meu resumo, assim, profissional, e tentei contextualizar aqui também um pouquinho da vida. E aí, em 2020, assumi uma regional que foi criada para expansão, pegava ali parte do Mato Grosso do Sul. Eu morei em Campo Grande, aí de sair de Recife, fui para Campo Grande, tá, gente? Sem praia, mas para quem gosta de natureza é muito legal. E fiquei 1 ano só lá. Então, cuidava de Campo Grande, de Cuiabá, Londrina e Maringá, no Paraná, Prudente, Marília e Bauru, aqui em São Paulo. Caramba, é longe, hein? Quando você falou regional, eu pensei que era mais localizado numa... Alguns regionais, que principalmente quem está em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, consegue ter essa região um pouco mais uniforme ali, um pouco mais concentrada, né? No meu caso, eu peguei regiões distintas. E aí, 1 ano lá, trabalho bem legal também à distância, por conta do advento da pandemia, que foi mais um desafio, né? Recém-promovido e vem a pandemia. E aí, 1 ano depois, eu fui convidado para assumir o interior de São Paulo. Né? E aí, de novo, olhando as coisas, sempre indo para cima e caminhar. Eu tinha a opção de morar em Campinas, porque eu cuido das lojas, hoje são 20 lojas espalhadas em 14 cidades diferentes. Eu tinha a opção de fazer base em Campinas ou Ribeirão Preto. Inclusive, Davi, cortando ele aqui, a agenda dele é complicada. Não é fácil marcar a agenda desse cara, não. A gente tem uns 20 dias, cara. Pra mais que a gente tá marcando pra acertar com ele. Eu falei com ele, cara, fica tranquilo, deixa aí pra frente aí, escolhe o dia certo, a hora certa, pra dar certo. Porque o rapaz roda. Depois você segue ele nas redes sociais aí. Vou sim, com certeza. O cara roda. A gente tem rodado bastante. E aí, para finalizar aqui, mais uma vez, né, essa questão de acreditar que existe um propósito. Eu tinha a opção de morar em Campinas, historicamente todos os regionais fizeram base lá, porque a questão de mobilidade é muito melhor. E aí me deram a opção de vir para Ribeirão Preto também. Eu fiz várias pesquisas e eu escolhi vir para cá. E talvez não, posso falar hoje com muita propriedade, depois de um pouco disso que eu resumi para vocês aqui, eu esteja vivendo o meu melhor momento aqui em Ribeirão Preto, de tudo que tem acontecido, né? Das pessoas que eu tenho conhecido. Hoje a minha filha está trabalhando aqui, inclusive já foi promovida no emprego dela. A minha esposa está trabalhando, acabou de receber uma promoção no emprego dela, e as coisas estão acontecendo, e eu estou nessa jornada aqui, viajo muito, rodo bastante. Quando tá tudo dando bem assim, Qual que é o próximo desafio? Erivelto e Davi, eu tentei de uma forma aqui resumir bastante, porque a história é longa, a gente ia ficar bastante tempo aqui se eu fosse contar tudo nos mínimos detalhes, mas essa é um pouco do Edmar. Cara, que louco, cara, que história incrível. Que história, Nossa, me surpreendeu muito, sério mesmo, sabe? Vai lá, que você é o cara das perguntas. Não, Edmar, então, eu tinha preparado desde que nós sentamos antes de fazer a gravação, que eu já estava com essa pergunta na cabeça. Seguinte, olha, eu não sei se isso é um mito, acho que você é a melhor pessoa para me dizer, mas lojas em shoppings, elas são muito complicadas de se ter um bom lucro ali, né? Porque, embora seja um local movimentado e tudo mais, o shopping em si, ele mesmo coloca altas taxas, existem altos aluguéis, então eu acredito que a gestão é o segredo para não ter uma loja grande, mas dando prejuízo. E eu não conheço a Centauro, assim, todas as lojas, mas a maioria delas é em shoppings, né? Acredito que isso seja um grande desafio, então, para conta fechar, igual você fala, né? Você tem uma loja que é um grande local ali, embora seja um grande local para trazer clientes, mas é muita gente trabalhando, aluguel e tudo mais. Então... Até porque é uma loja diferenciada, né? Tem toda uma temática, cenográfico, né? Sim. Hoje, a gente tem somente 2 lojas de rua, uma
icônica, que é mais para brand mesmo, que está no coração de São Paulo, que é a loja da Paulista, que é um baita orgulho nosso. Inclusive, convido para quem gosta de varejo, para quem gosta dessa experiência de cliente, de posicionamento, é uma loja que vale muito a pena conhecer, é uma loja diferenciada que está lá na Paulista. E a gente tem um projeto de uma loja que a gente... Era um projeto separado de operações que chamava Centauro na Área, que agora, inclusive, incorporou e veio para mim. A gente tem uma lojinha de rua que é em Araras, aqui do lado, que ela agora está sob a minha gestão, que é muito legal também. As outras lojas da Centauro, todas elas em shopping. E esse ponto ele é muito interessante, porque a gente precisa olhar muito para a rentabilidade. E aí tem uma parte, que é a parte estratégica do negócio, que é o time de expansão, que cuida de toda essa parte de negociação, né, com o pessoal lá do shopping, para equalizar e chegar nas melhores taxas de ocupação e tudo mais. Mas tem uma grande responsabilidade que é nossa, que é o time que está ali, que é onde eu falo que tudo acontece, né? Que é o time de operações. Que é, cara, você acertar no time, né? Evitar a rotatividade de colaboradores, quer zelar, tem a questão das perdas, então a gente precisa cuidar, quer fazer a loja ser rentável, trabalhar, e a gente tem as dotações definidas, mas fazer com que o time que foi escolhido seja mais produtivo possível e que a gente consiga entregar resultado, que é bater meta. E para bater meta tem uma série de fatores por trás. Primeiro, time certo, pessoas engajadas e proporcionar melhores experiências para os nossos clientes. E tem um outro lado que eu particularmente sou apaixonado, que é o cuidado com a loja, que a gente chama lá de visual merchandise, que é a exposição, que é a atratividade, como é que eu atraio esse cara, como é que eu converto. Então tem toda uma logística, uma dinâmica por trás aqui, Davi, que é complexa, mas é gostosa de se fazer. Que legal mesmo. Não tem muito a ver, assim, não vou dizer que não tem a ver com o Edmar, porque ele faz parte da Centauro. Mas a Centauro nos últimos anos, o que eu percebo, né, é que ela está cada vez mais crescendo no ramo dela. Eu não posso ir na Centauro, porque eu tenho um problema lá. Não posso nem ir nem levar a Manuela. Então é um negócio que eu gosto muito. Fico feliz de ouvir isso. o estilo, a questão, o esporte, assim, eu gosto muito da vestimenta. Além do, né, nós temos o que nos conecta é o esporte, né, Edmar? É a corrida, né? Inclusive mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Porsani lá, do Lucas. Um abraço pro Lucas, que esteve com a gente semana passada. Se eu não me engano, entre essa semana e a outra tá saindo o episódio dele. Ansioso aí para assistir. Top. E aí, desculpa te cortar aqui, Elivelto. E falei aqui um pouco das coisas boas que me aconteceram em Ribeirão Preto. Uma das grandes coisas que me aconteceu aqui foi conhecer a Porsani, essa galera espetacular aí. O Lucas é um baita profissional. Sim. E aí, no advento da corrida, o nível melhorou consideravelmente. A gente até brinca lá... Um abraço, viu, Lucas? A gente até brinca lá que o Edmar é um consultor de todo mundo lá, né? A gente fala, Edmar, tem algum cupom Centauro seu aí? Tem o cupom 100, né? Tem o cupom 100. Tem Edmar sem desconto, sem nada, viu, Davi? Se quiser usar, é isso aí, cara. Isso aí. Abraço pra todo mundo da Porsani aí, tá? E pra galera do Centauro também que conhece o Edmar. Edmar, mas assim, a Centauro tem crescido muito e do que eu tenho conhecimento é a representação dela no Brasil da Nike. Isso é um fato, é verdade, é real isso? Ou não? Isso é um mito? Como é que funciona isso aí? A Centauro, na verdade, hoje ela faz parte de um grupo, a gente está chamando aqui do ecossistema do esporte, né? Então ela faz parte do grupo SBF, né? Que é a holding. E debaixo desse ecossistema, a Centauro adquiriu recentemente várias empresas, né, que tem fit, que tem a ver com o nosso negócio, para fazer parte desse grande ecossistema que é uma mandala que está ficando linda. Então ela trouxe todas as operações, tem um contrato, todas as operações da Nike no Brasil, está sob a gestão da Centauro. Do grupo SBF, inclusive com projeto e plano de expansão, já expandiu, já abriu várias lojas, então, lojas lindas, ícones. A Nike por si só já dispensa qualquer tipo de comentário. E assim como outras empresas que têm fit com o esporte. A Fit Dance, mas o que tem a ver dança com a Centauro? Dança tem tudo a ver com o esporte, inclusive vai ser um esporte olímpico, então a Fit Dance está na nossa mandala ali também, desse grande ecossistema. Para vocês que são de comunicação, a NWB, que é o canal do Desimpedidos,
tá sobre a mandala do grupo SBF. Então esse ecossistema ele está sendo formado e o mais ícone é a Nike. Legal, cara. Dimar, vou entrar no assunto aqui agora. Cara, muito bacana, assim, a tua história, cara. E também novidade pra mim aqui, tá? As histórias, muitos Sério? detalhes Legal. aqui que ele contou foi muito, né? Você sente quando o negócio... eu te falei. Sim, Então tem sido segurei surpresa. pra não me emocionar em certos momentos aqui. Sério Com mesmo, certeza, eu porque- também. Compartilho contigo desse sentimento. Cara, mas aonde que a corrida entrou na vida do Edmar? Lá, boa pergunta. Corrida entra na minha vida em 2017. Rio de Janeiro. A cidade por si só transpira e respira É verdade. esporte. Perfeito. E mais uma vez, Edmar, mas se você já trabalhava numa loja de esporte, apesar de, eu nunca tinha me antenado para isso, cara. Eu sempre fui muito disciplinado com o trabalho, sempre tentei dar o meu melhor, mas às vezes eu descuidei um pouco de mim mesmo e aí deixava o trabalho falar mais alto. Eu trabalhava muito, estudava na época, tráfego, distância, no Rio de Janeiro aquela loucura me consumia muito. E lá eu tinha o Fabiano, não sei se ele vê, um dia inclusive ele me cobrou e queria que eu fizesse um pace de 4 agora na Specity. Fabiano, não deu, cara, desculpa. Eu tentei fazer o meu melhor. Ele era um cara que ele corria. E ele, cara, eu via esse cara, porque a gente dá desculpa pra tudo, né? A gente nunca tem tempo pra cuidar da gente. Ah, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo. E o Fabiano eu ficava olhando. O cara era vendedor, vendia pra caramba. Trabalhava o dia inteiro. Às vezes tinha provas noturnas no Rio de Janeiro. Ele saía, ia fazer as provas noturnas, ganhava pódio e tudo mais. E levantava 4 horas da manhã pra poder treinar. O Emiliano. O Emiliano é um baita exemplo. Ele vira à noite, enfim. E aí, cara, eu era sedentário. E eu gostava bastante de tomar cerveja. E a minha válvula de escape era cerveja. Eu chegava do trabalho, às vezes meia-noite, 1 hora, do Leblon. Tinha que tomar 2, 3 latinhas de cerveja pra mim conseguir desacelerar e dormir. Relaxar. Ainda mais no Rio, né, cara? Acordava no outro dia, 6 horas, ia pra faculdade da faculdade. E aí foi essa rotina. Quando eu assustei, eu tenho 1,69 m, né? Falar isso aqui ia ser foda. E eu cheguei a pesar 86 quilos, cara. Olha só. Inchado, né? E aí comecei a olhar, não tinha ânimo pra nada, né? O meu rendimento começou a baixar, enfim. Fui fazer, também sou resistente aí a médico, com muita dificuldade minha esposa me convenceu aí, obrigado, viu, Alexandre? E aí a gente fiz uma bateria de exame, todas as taxas alteradas, e aí tem um ponto, eu não gosto de remédio. O cara falou, você vai ter que tomar remédio pro colesterol o resto da sua vida. Eu falei, não, saí do consultório, falei para Alexandre, não vou. Tinha uma academia embaixo do prédio, lembrei do Fabiano, peguei umas dicas com ele e falei, cara, eu vou começar a correr. Ela riu, duvidou na época, né? Falei, tá bom. Cara, no outro dia eu tava cedinho na academia. 6 horas, mano, comecei ali, comecei a tomar gosto. Falei, não bebo mais. E aí virou rotina. Quando assustei, eu tinha 1 ano que eu não bebia nada de cerveja. E o que começou na esteira devagarinho, virou 5, virou 10, virou 15, por minha conta. Comprei um primeiro Garmin, era aquele quadradão, sabe? Sei. Pesquisei planilha na internet de treino, de como começava a treinar. E aí quando eu assustei, eu tinha perdido em 3 meses mais 16 quilos. Eliminado. E aí virou rotina. O pequeno hábito virou rotina. Então, de 2017 pra cá, nunca mais eu parei. E aí tem um advento. Quando eu fui transferido pro Rio, eu falei pra minha esposa lá no Rio, falei, olha, quando eu fizer 1 ano correndo, tava passando a meia do Rio na televisão, falei, eu vou participar dessa prova. Aí a gente foi transferido pro Recife. Eu tava morando no Recife. Né? Tinha acabado de chegar, inclusive. Me inscrevi e fui fazer a meia do Rio. Voltou. 2018. Já estava em Recife Então, e voltou. Exato. A corrida entra na minha vida aí. Por uma necessidade, criou um pequeno hábito, mas o advento da disciplina e saber onde eu queria chegar, e quando você começa a ver o resultado, aí eu não parei mais. Sim, muito top, cara, porque é o que a gente estava aqui no aquecimento conversando, e o Davi, né, comentou sobre o tema, né, dessa conversa, e é o que eu falei e foi o que eu explanei, né? Cara, não tem como você separar
empreendedorismo, de corrida, tá tudo conectado. São coisas são muitos insights que você tem na corrida, são muitas ideias, você resolve problemas, você trata situações e ainda faz bem para a saúde. Perfeito. E é um desafio, porque você vai se treinando, você vai se capacitando. A cada quilômetro a mais que você anda, é você ensinando pro teu cérebro, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você fez agora uma meia esses dias, né? A City. E aí foi mais uma experiência muito legal, né? A gente já vem treinando há um bom tempo, né, Elivel? E um ano já na assessoria, a gente evoluiu muito, mas eu não tinha me planejado ainda para voltar a fazer. Aí surgiu o convite do Gustavo para poder ir para São Paulo fazer. E domingo a gente fez lá, foi muito legal. Até mandar um abraço aqui pro Gu e pro meu parceiro lá, o Zé, que é meu parceirinho lá de corrida. Tem que ficar segurando ele às vezes, né? Não, eu tenho que... Corta aqui pra mim, que eu tenho que falar que esse cara, ele não serve de exemplo, Zé Guilherme, ele não serve de exemplo porque ele é fora do comum. Inclusive, Dimar, ele um dia me chamou pra correr, quando eu comecei, isso em 2017, viu? Ele falou, vamos correr, que a gente tá fazendo pace muito parecido. Cara, você não tem noção, os dois eram inchados, ele e eu, sabe? E eu falei, tá bom, cara. Aí eu fui querer correr com o Zé. E na época ele já era... aceleradinho. O Zé sempre foi assim, acelerado. Ele é aquele cara que corre lá na frente e fica te chamando pra correr. Sim, e aí sim. você se lasca, você se estrepa. Mas assim, não serve de exemplo, é um senhor de idade já, né? E acha que tá na flor da idade. Eu já cansei de falar isso aqui. Você vai ouvir o episódio do Lucas, você vai ver. E amanhã com o Wagner aqui, no próximo episódio, aí nós vamos falar mal dele mesmo. Posso fazer uma fofoquinha rapidinha? Pode, por favor. Uma curiosidade aqui do Zé, você chamou ele de senhor, cara. Não faz isso com o cara. Ele foi fazer a retirada dos kits lá, né? Tava na fila, e aí a mulher chegou pra ele, ô senhor, prioridade aqui, por favor. Cara, e ele é todo molequinho, né? Ele ficou pé da vida. Mas é um baita parceiro. A gente fala que ele não pode... no frio, não pode sair, tem que botar touquinha, tem que botar cachecol, que ele dorme de meia, sabe? E todo mundo, cara, a hora que chega no lugar, não tem jeito, assim, a gente tenta não compartilhar isso, mas de repente alguém fala, ô Zé, você tem cara que soltou pipa no ventilador, no apartamento, brincou de bolinha de gude no carpete em casa. Então ele é assim, ele é prosa pra gente trocar ideia. Cara bom. É gente boa demais, amigo meu de longa data e companheiro de ministério. A gente foi há alguns anos aí. Ele não gosta que fala, mas ele é pastor, né? E tô brincando. Mas ele é pastor mesmo. Brincadeira é que ele não gosta, tem nada a ver, mas ele é pastor, né? É um líder aí na área, principalmente ele é esposa na área de casais e tudo mais. Mas é um cara que é uma boa pessoa, um cara muito bacana e evoluiu muito na corrida. Muito na corrida. O cara ele é chato. E Edmar, deixa eu te falar, nessa área ainda do esporte, da corrida, o quanto a corrida hoje importa na sua vida. Eu lembro que eu te conheci há 1 ano e você estava ali começando devagar na assessoria também. Eu imagino que você tinha acabado de chegar em Ribeirão, né? Então, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, eu acho, imagina, ali na praça ali, né? Eu já estava aqui em Ribeirão há 1 ano, eu acho, sim. mais ou menos. E aí, a corrida já fazia parte da sua vida, você já tinha feito suas provas e tudo. E aí, a corrida hoje tem essa influência na sua vida, o impacto que ela causa na sua vida, no esporte. O que você diz, assim, o quanto isso... eu percebo também que você não deixa de treinar, né? Tem muita... É o que você falou da desculpa, né? Tô em tal lugar e não faço. Não vou fazer. E eu acho muito legal isso, porque eu também tenho isso, né? Todo lugar que eu viajo, eu sempre levo meu tênisinho, eu não deixo de fazer. Né? Eu vou para Uberlândia, eu faço meu treininho ali, eu vou para Belo Horizonte, eu faço meu treininho ali, eu vou para Valadares, eu faço meu treino. Então, assim, eu vou para o Rio, eu faço meu treino, Legal. não deixo de fazer. E eu percebo que você tem essa disciplina mesmo, você não deixa de... Não deixo. Se for colocar em grau de importância aqui, acho que a corrida hoje ela é uma das prioridades máximas para mim. Eu sinto falta quando eu não consigo cumprir com a minha jornada de treino, eu sinto falta de não correr. Então é uma coisa que hoje, cara, eu abro mão de algumas outras coisas
para mim praticar aquilo que eu gosto, porque é o que me faz bem, é o que, cara, me ensinou muita coisa, né? Então, para mim é prioridade máxima. Então, um exemplo claro disso aí, eu fui para São Paulo semana retrasada e eu lembro que, você sabe muito bem disso, aos finais de semana a gente faz lá o longão. E eu estava me preparando para a meia de São Paulo. E os longos, quando você vai treinar para meia, ele aumenta um pouco o volume. Geralmente a gente faz 16, mas tem gente que a gente precisa fazer 24. E eu precisava fazer 19 quilômetros num sábado, 19.200. E aí eu tinha um congresso da faculdade no sábado, aqui em Piracicaba, né, do MBA que eu estou fazendo, e eu não consegui treinar no sábado. E no domingo eu ia viajar para São Paulo. Cheguei em São Paulo à noite, não ia sair para correr São Paulo à noite fazer 19. Eu olhei, subi na academia, uma esteirinha. Não é, pensa que é uma esteira moderna, não, uma esteirinha. Falei, cara, eu vou treinar aqui. Aí o que eu penso, né? Eu vou fazer metade do treino, porque aí eu mando pro Lucas lá, Lucas, antes fazer metade do que não fazer nada. Então eu vou fazer 10 aqui na esteira. Falei, comecei. Treinando ali. Falei, quem faz 10 faz 12. Quem faz 12 faz 14. Quem faz 14 faz 16. Quem faz 16 faz 19. Eu vi. Eu fiz 19 quilômetros na esteira. Isso aqui para ilustrar um pouco do quão é importante e o tanto que eu tento levar muito a sério aquilo ali, como disciplina, porque eu acredito que aquilo vai me trazer um benefício lá na frente. Cara, e a sensação que tem quando a gente acaba de treinar, para mim, não tem nada que substitui. É muito prazeroso. Então é prioridade máxima, assim. E fora que isso é aquilo que a gente já falou, né? Reflete nas outras áreas da vida. Tudo. Reflete. Capacidade de raciocínio, concentração, te ensina muito sobre disciplina, sobre foco, sobre objetivo. Cara, e assim, a gente usa a corrida porque é aquilo que pegou pra gente, né? A corrida me pegou, porque eu não tinha habilidade pra nada. Futebol, 0 à esquerda, né? Mas eu acho que as pessoas que estão nesse propósito, elas precisam descobrir aquilo que faz bem para elas. Perfeito. Esse é o ponto. A gente está falando muito da corrida aqui, de repente o cara fala, mas ele quer que eu... Não, cara. Encontra aquilo que você se dá bem. Pode ser natação, pode ser futebol, pode ser o que for, pode ser levantar peso na academia, mas aquilo que te fez bem, eu acho que você tem que investir, porque tem um resultado significativo lá na frente, sabe? E a família se beneficia com isso também, né? Muito. A empresa, o negócio, a família se beneficia com isso também, né? Com a nossa melhora, né? Isso gera melhora na gente também, né? Perfeito. E aí, Davi, o que você quer saber? Bom, sim, eu fiquei com uma dúvida. Quando você diz que você é assíduo no seu treino, qual que é a frequência? É diária? Então, na corrida nós temos o treino 3 vezes na semana. Geralmente ele acontece terça, quinta e sábado, né? Mas os outros 3 dias faço o paralelo, que é a academia, né? Para a gente poder ter um reforço muscular. Então, são mais 3 dias. Então, normalmente, o descanso mesmo da atividade física, ele acontece ali no domingo. No domingo mais light, os outros dias a gente tem essa cadência certinha. Essa semana eu voltei na corrida, a academia eu não fui, porque é uma semana mais regenerativa, a gente acabou de fazer a meia. Então, tem um ponto que é muito importante também, que é você saber respeitar o limite do seu corpo. Porque a gente é amador, eu não sou profissional, em algum momento você corre o risco de estourar. Então, mas a frequência, a cadência geralmente é essa, Davi. Legal. Eu sou, além de estar conhecendo o Edmar hoje, eu tenho contato com o Elivelto, mas na área de corrida eu sou muito leigo, sabe? E a gente, muitas das vezes, eu já tentei startar ali umas 2 vezes, mais ou menos. Para uma pessoa que não está acostumada a começar a fazer, você indica fazer ao ar livre, fazer esteira, tem alguma diferença ou não? Ao ar livre, ele é mais prazeroso. A esteira, porque a corrida em si já é um esporte que ele exige muito da sua mente e muita gente acha metódico, né? Na minha visão aqui, Edmar, a esteira ela vai deixar isso mais explícito ainda. Porque, cara, ali na esteira realmente é mais desgastante. Ao ar livre, começar com uma caminhada. Na caminhada você intercala um trotezinho. Trotezinho você puxa um pouquinho mais ali, vai cadenciando. Tende a pegar mais o gosto da coisa. Entendi. Mas, cara, as pessoas são diferentes, né? Eu comecei a fazer os meus primeiros treinos na esteira. A esteira tem uma vantagem só pra mim. Não sei se acontece com você.
mas eu transpiro muito mais na esteira. Você vai chegar e tirar a camisa e torcer. E isso me dá uma sensação gostosa também. Então ali, às vezes, dá uma compensada. Mas, preferência, ar livre. Até para contemplar é melhor. Sim, sabe? sim. Eu curtia, desculpa, eu Não. curtia quando eu me mudei para casa que eu tô agora, eu comecei a experimentar correr na esteira. Até eu te falo que eu tava me sentindo bem, porque na esteira é menos lesão, menos dor, então você tem um resultado diferente, entendeu? Mas o que aconteceu é que eu comecei a perceber que eu tava evitando ir pra rua. Então, quando eu ia para os treinos de sábado, então a minha desenvoltura não era tão, eu não me sentia tão confortável, porque na rua você tem subida, você tem que desviar, você tem uma coisa ou outra, um canto de rua. Você tem o advento da temperatura, do vento. Exatamente. Querendo ou não, te exige um pouco mais. E tudo aquilo que te exige mais te faz crescer. Tudo te gasta faz melhorar. e tudo gasta energia, né? Exato. Tudo gasta energia, né? Então, por exemplo, só para você ter ideia, eu fiz 20 quilômetros aqui em Serrana, eu levei 2 horas e 20. Eu fiz 21 quilômetros no Rio, eu fiz em 2 horas e 17 minutos. 1 quilômetro a mais, 3 minutos a menos. É muita diferença. Para corrida, é muita diferença. 3 minutos são muita diferença. 1 minuto na corrida é muita diferença. Exatamente. Então, 3 minutos, cara, olha para você ver, 1 quilômetro a mais e 3 minutos a menos. Então, por quê? Ambiente, frequência, o pace que você tá, o clima. Então, cara, tudo como que você está fisicamente, a cabeça como tá, né? Então, é bem louco, cara. É bem louco. Eu vi que vocês falaram, né, que o Rio respira esporte, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é que cidades praianas, elas trazem, além da vista em si, mas elas trazem também um perfil de pessoas que gostam mais do esporte, né? Pessoas... Porque, na minha opinião, tem vários fatores, né? Tem essa questão do ambiente ser favorável a isso e, querendo ou não, tem o advento da estética. As pessoas querem estar melhor porque, pô, ali elas vão estar com o corpo um pouco mais exposto. É uma percepção minha aqui, tá? Sim. Então, elas tendem a se cuidar mais. Né? Então, você vai, de fato, o Rio de Janeiro, por exemplo, você percebe uma diferença notória do cuidado que as pessoas têm. O Rio é fora do comum mesmo. Exato. O Rio é muito cheio. E aí, isso cria ali uma atmosfera muito legal, que você tá naquele ambiente e você é contagiado. Então, você vai, o tempo todo que você vai no Rio, você vai ver as pessoas correndo. Mas eu tenho percebido isso em outros lugares também, não somente em cidades praianas, tá? Por exemplo, tive em São Paulo esse mês, agora eu fui com muita frequência em São Paulo. Então, assim, os parques lá, né? O Ibirapuera, que é um parque ícone. Tá? É muito legal. Inclusive, convido a conhecerem a Arena Centauro lá, tá, gente? Vale muito a pena para quem gosta e tem essa experiência com o esporte. Então, o movimento de pessoas correndo, pedalando, jogando futebol, nas próprias ruas, nas avenidas, né? Fui também no Parque Vila Lobos, que é muito legal. Uma grande massa de pessoas praticando esporte. Parece que as pessoas estão mais preocupadas. Porque conseguiram enxergar que tem um benefício gigantesco por trás disso. Né? Sim, sim. Ô, Edmar, pra gente ir direcionando um pouco aqui pro final desse bate-papo muito bacana, eu tenho percebido aí uma aproximação sua com a espiritualidade, né? Não sei se tem alguma influência do Zé nisso aí, né? Que o Zé gosta de se meter na vida dos outros. Não posso deixar de pegar no pé dele, cara. Mas eu percebi que tem havido uma movimentação aí. A gente já conversa um pouco, a gente toma uns cafés de vez em quando, troca umas ideias. Eu acho até que a gente... eu diria que é mentoreado aí por algumas mensagens parecidas, semelhantes. Se identifica com alguns líderes, né? Na área espiritual. Mas eu tenho percebido assim uma movimentação diferente do Edmar, uma conduta não que isso seja um diferencial, mas assim o que está acontecendo e qual que é o impacto da espiritualidade na sua vida? É isso aí. Cara, muito interessante, né? E aí passa aqui um filme na cabeça. E de novo aqui boas influências e eu tenho falado muito da questão do poder dos ambientes, né? Os ambientes, eles importam muito. Durante um tempo, eu tive aqui o advento e a preocupação de cuidar da minha saúde, do corpo,
né? Mas faltava algo ainda, né? E a gente é corpo, alma e espírito. Isso é fato. E em algum momento eu senti ainda um vazio, alguma coisa, sabe? Assim, de estar bem comigo mesmo, de me conhecer melhor, de encontrar uma referência no ser supremo. E aqui é independente de religião, tá, pessoal? E aí na corrida, um belo dia, o Gustavo, que é um parceirão também, né? Lá, você conhece muito Claro. bem. Ele me falou do Thiago Brunet, que ele escutava, e eu sou assim, eu acredito muito naquilo que as pessoas me falam, ou pelo menos vou testar. Né? E eu já tinha esse lado da espiritualidade. Lá atrás, na infância, minha mãe era assembleiana, então em algum momento eu ia na igreja, né? Ia na escola dominical. Só que, por os adventos da vida e por falta de prioridade, a gente vai se afastando. E a gente tem mania de recorrer e de cuidar disso só quando a gente precisa. Quando tá bem, meu amigo, você esquece. Isso é fato, né? E durante muito tempo eu negligenciei isso. E aí, quando ele me falou do Brunet, eu lembro perfeitamente disso, já em janeiro. Eu entrei no carro, eu já coloquei o YouTube e, cara, e a palavra do cara me tocou. E eu lembro perfeitamente que eu cheguei em casa, eu fiquei o dia inteiro, eu tava de férias, eu fiquei o dia inteiro ouvindo as pregações dele, as mensagens, e anotando e tirando coisa. Minha esposa chegou e falou, tem alguma coisa diferente? E aí ela começou a ouvir também. E aí eu fui vendo, cara, que através dessas mensagens, buscar espiritualidade, o ambiente da casa foi ficando mais leve. A minha capacidade de concentração, de enxergar o outro, né? De pensar antes de agir, de tentar ser um cara mais centrado, de direcionar as minhas leituras para coisas que vai de fato me fazer bem, tirar um pouco do lixo, tá? A gente tá num advento hoje de, cara, você falou aí no início, né? As redes sociais, se a gente bobear, toma todo o nosso tempo. E aí eu parei me pegando e falei, cara, eu fico um bom tempo consumindo lixo para minha mente. Então deixa eu tentar consumir alguma coisa legal aqui. E foi aí que eu comecei por esse lado. E óbvio, através dele vieram outros, né? Que eu comecei a ouvir, que eu comecei a seguir. E aí faltava um pouco agora de falar, cara, eu não estou buscando religião. Eu preciso começar a ir num lugar, num ambiente em que eu vou sentir ali a presença, em que eu vou conseguir me conectar e que vai me fazer bem. E aí veio o convite do Zé para ir lá na igreja, fui e me identifiquei, gostei, tenho tentado ir com frequência os domingos que eu estou aqui. E isso tem feito um benefício, assim, absurdo. Na minha vida, minha esposa está indo, a minha filha também já está começando a olhar diferente. Então, cara, a capacidade de diálogo, de entendimento, de empatia melhorou muito. Então, eu consigo hoje, através desse ponto, encontrar equilíbrio em todas as 3 áreas que eu falei aqui. A Edmar ainda está no perfeito, nunca vai estar perfeito, né? Mas é um caminho, tem me feito bem. E que, cara, eu pretendo continuar e aprofundar e desenvolver leituras sobre os temas e tudo mais. Que legal, cara, muito bom. Diga-se de passagem, né? Até mandar um abraço aí pro pessoal da Igreja Voz, Pastor Wilson e sua família. A gente se converteu lá, eu e minha esposa, se casou lá, Pastor Wilson, que fez o nosso casamento. E, cara, você tá num belíssimo lugar, num lugar muito bacana. E tenho certeza que, assim, todo esse giro seu aí, né, te trouxe aqui por um propósito que está te preparando para coisas maiores ainda. Com certeza. E acabou os desafios, acabou os projetos, as ambições aí, agora tá tudo bem. Agora aqui é o lugar de repouso do Edmar. O que tem pela frente, Edmar? Eu falei no início aqui, né? Zona de conforto é uma coisa que não combina comigo e eu não gosto. Muito pelo contrário, eu acho que... Acho não, tenho certeza e tenho muita convicção que está só no início. Que legal. Eu acredito muito que eu estou vivendo um novo tempo com uma abertura, um cenário muito grande pela frente para poder explorar. Então, eu quero continuar fazendo aí minhas corridas, né? Cada vez mais me desafiando. Eu costumo dizer que minha competição não é com ninguém, minha competição é comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que eu todos os dias, mas também entendendo aquilo que eu já construí de bom. Porque
Porque às vezes a gente olha e se cobra muito só aquilo que a gente erra e a gente deixa de fazer, né? Mas a gente tem que valorizar o que a gente faz de bom também, cara. E tem muita coisa boa. Na parte espiritual, eu acho que eu comecei a engatinhar de novo, né? Tem um horizonte gigantesco para poder explorar. Então, continuar nessa imersão, continuar frequentando ambientes que vai me proporcionar isso. E, cara, e é sem limites aqui, né? Até onde eu posso chegar. E na carreira, também eu acredito que eu estou num passo importante. Eu costumo dizer que nós não somos nada. Nós estamos alguma coisa. Hoje eu estou gerente regional, mas eu tenho um desafio, né, de galgar dentro ou fora da Centauro cargos maiores e de me preparar lá para frente. Se a empresa entender que em algum momento aqui o Edmar já deu, são 19 anos de história aqui dentro, mas a gente tem que se preparar e que eu esteja preparado para o mercado me absorver, seja em qual for o ramo ou o cargo, sabe? Então, assim, também estou me preparando, estou finalizando agora um MBA em varejo físico e online. Estou tentando me aventurar numa uma deficiência em que aí lá atrás eu fui muito resistente, que é o inglês. Então eu comecei a fazer uma aula particular 2 vezes por semana no inglês. E aí, cara, é desafiador. É mais desafiador do que começar a correr. Mas eu gosto de desafios. Então eu estou nessa fase da minha vida, muito conectado com minha família, curtindo mais a minha família. Inclusive a minha família lá de Raposa, um abraço. Meus irmãos, meus pais. E é isso, o Erivelto, assim, que eu tenho de cenário para frente. E conquistar aquilo que eu almejo, que eu acho que eu tenho capacidade de conquistar, sabe? Muito pouco bacana. disso. Então Muito não bacana. para, cara. Os desafios, eles não vão parar nunca. O dia que parar, pode jogar cal por cima, porque Chegou a já hora. cumprimos o nosso Encerrou, propósito encerrou, aqui. né? E aí, cara, só um adendo aqui. Eu acho que ainda eu preciso, e tô nesse caminho, tá? De descobrir o meu propósito maior. Porque propósito é isso, né? É aquilo que vai impactar além de você. Impactar outras pessoas, né? E eu tô nessa descoberta ainda. Tenho algumas coisas na minha mente, mas o que o Edmar pode fazer? E aí não é só a causa social, mas seja através de uma mensagem, seja através do que for, que vai ajudar outras pessoas também a passarem pelos momentos de dificuldade, encontrar um norte, encontrar um caminho. É esse que é o nosso intuito aqui. No podcast do Detona, é exatamente. Pelo menos nós estamos nessa fase. Histórias de sucesso. Sim, Histórias legal. de sucesso. E porque o sucesso, cara, para mim o sucesso é isso aí que você falou. É se desafiar todos os dias, é vencer os desafios de todos os dias. Isso para mim é sucesso. As pessoas estão muitas pessoas estão equivocadas e não compreendem o que é sucesso. Sucesso é você se propor a fazer algo e conseguir resolver aquilo. Então, eu penso dessa forma. O sucesso foi ensinado de uma forma muito errônea pra gente. Foi passado pra gente que sucesso é grana, é status, é ser conhecido, é ser influente. Cara, tá em lugares. E tudo isso é muito bom. Sim, Não é ruim, mas isso não é sucesso. Isso não é sucesso. Sucesso é você ter paz. Ter paz com o que você se propôs pra você mesmo. Posso também colocar Claro. mais um adendo nisso? Claro. Seguinte, hoje em dia a internet, ela tá muito pautada em resultados, né? Perfeito. Mas... E muitas das vezes, quem hoje em dia vende resultados, for ver os gurus e tudo mais, eles vendem isso com resultado em curto espaço de tempo. Mas olhando você aí, você é mais uma vez um ótimo exemplo de que para uma pessoa de sucesso hoje, quem veio de Mar hoje, conhecendo agora seus últimos 20 anos, a gente vê que não existe só um resultado, mas existe também um alicerce em cima disso, né? Sim. Foi ano a ano ali sendo com o mesmo espírito de empreendendo, de fazendo a diferença, concorda comigo? Perfeito. Então, imediatismo, você é uma prova de que o imediatismo, ele não existe. Exatamente, cara. Esse ponto é muito interessante, Davi, porque o Brunet fala muito isso, né? As pessoas querem resultado, então enxergam e olham, pô, o cara é aquilo, eu quero ser também, mas não quer passar o processo que esse cara passou. Uhum. E aí, o processo é que define tudo, cara. E muitas das vezes, e ainda bem que ele é doloroso. Né? Então, eu acho que é de fato uma construção e a gente, sim, vive hoje no meio dessa moçada, essa geração que está chegando, que nasceu na era tecnológica. Elas querem as coisas para ontem. Né? Elas querem
ter o melhor emprego, mas não quer passar o processo de fazer toda uma base de estudo lá atrás, de passar, de ter uma experiência, quer ganhar muita grana, né, sem passar o processo. Então é um pouco disso, faz sentido o que você trouxe. Perfeito. Não, foi um comentário em cima realmente do que eu consigo enxergar em você. Esse assunto tá bem fresco, porque final de semana, agora eu tive a oportunidade de dar uma palavra aos jovens lá e eu bati bastante nessa tecla, sabe? Então Que legal. Isso mesmo. A questão princípios e valores, ela tá fora de moda. E o que acontece realmente é essa questão, né? Encontrar pessoas hoje com princípios e valores que sabem esperar não tá é uma doença, é um câncer isso aí. Verdade. Que vai chegar uma hora porque lá na frente vai estourar ansiedade, vai estourar estresse, vai estourar uma série de coisas que não vai ser muito fácil resolver esse assunto. Não vai ser muito fácil resolver esse assunto. E a história sua, a história do seu pai, a minha história, a história do meu pai, a história do Davi, a história do pai dele, a história do Luiz, a história do João, a história da Maria. Cara, essas histórias, elas precisam ser alcançadas. E a gente entendeu que o Detona tem essa visão, entendeu? O nosso objetivo aqui é, dentro de sábado a gente conversava aqui pela manhã, após o meu treino. Legal. É verdade. Cheguei Fiz aqui o treino. Você não sabe, sábado eu pedalei 20 km e corri 5 km. Opa, Se daqui prepara. A pouco vai mudar aí, eu tô começando a pensar aqui que vem um triatlon aí pela frente. Cara, Eu acho que é um projeto aqui, né? quem sabe. muito Sabe. bom. Deixa eu melhorar. Mas assim, eu cheguei aqui, Davi tava limpando aqui o estúdio, passando o aspirador, né, limpando ali e tudo. E aí esperei ele terminar, a gente sentou um pouco ali do lado de fora e eu falei com ele, cara, não tenha dúvida da minha confiança por você, mas uma coisa eu quero te dizer, existe uma visão. Se a gente estiver direcionado para essa visão, cara, não há nada que vai nos atrapalhar. Então, qual que é a nossa visão? Levar uma mensagem que mude a vida de pessoas e de negócios. Então, se a gente trabalhar nessa direção, acabou. Perfeito. É só a gente entender que essa é a visão. Vamos chegar lá? Vamos. Então, a gente vai escolher fazer coisas que nos levem naquela direção. Se a gente perceber que a gente não está indo naquela direção, mas a gente tem que parar e recalcular a rota. Uhum. Então, cara, princípios e valores, cara, é algo que tá fora de moda e a gente precisa fazer, não é fazer com que as pessoas entendam, mas é mostrar que isso é importante. Perfeito. E isso vem de berço, não tem jeito. Você não vai aprender isso na faculdade, não é o curso, não é o treinamento. Você pode ouvir o Guru, você pode ouvir o Brunet, você pode ouvir o Pastor Wilson, você pode ouvir o Rodrigo, você pode ouvir o Paulo, você pode ouvir quem você quiser. Mas o princípio e valores, ele começa aqui dentro. Não tem como você fingir princípios e valores, cara. Uma hora Ele é flora. uma hora quem você é realmente vai vir para Parece, né? fora. Então, Perfeito. e só o tempo, né? Sim. Só o tempo. é O imediatismo, ele não deixa você viver o processo, a jornada, né? E eu quero agradecer, Edmar, tua visita aqui, tua presença, aceitar esse convite. Eu quero dizer uma coisa aqui, aproveitar esse episódio, agradecer de você estar aqui, de verdade mesmo, porque, assim, a gente... É diferente quando você está aqui. Eu, sendo bem sincero, quando nós dois estamos fazendo, é um negócio que parece que surpreende a gente pelas pessoas que a gente tem. Eu tenho muito prazer nisso aqui, em conectar pessoas, em conectar histórias. E ontem a gente falava sobre isso ainda, que eu te mandei um direct. E eu tenho certeza que em nenhum momento você pensou assim, o Erivelto tá se aparecendo de me mandar esse direct. Mas eu tava te mandando direct porque uma pessoa tá servindo outra pessoa em um outro lugar. E fui eu que apresentei. E o detalhe, ele não tá servindo uma pessoa. Ele tava servindo muitas pessoas. Uma equipe. Uma empresa inteira. Isso é Que verdade. legal. O cara tava servindo uma empresa inteira, entendeu? E assim, e quanto que eu tava ganhando com aquilo? Nada, cara.
E o prazer, a alegria que isso traz ao meu coração, cara, é gigantesco. É gigantesco. Saber que pessoas estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. É top isso demais. Então, eu quero te agradecer, cara. E que essa história contada aqui possa chegar em todas as Centauro do Brasil. Com certeza. Em Raposo. Raposo nunca mais vai ser a mesma, cara. Nunca mais vai ser a mesma. Vamos parar lá, Raposo. Nós estamos pondo Raposo no mapa aqui. Nunca mais vai ser o mesmo. E é uma alegria, um prazer muito grande te conhecer, saber quem você é, conhecer um pouco mais da sua história hoje, e saber onde você está chegando e saber que não acabou, e de ter participado junto com o Davi nisso aqui. Eu tenho uma coisa também, durante você contando a sua história, né? Eu tava pensando, cara, você seria uma pessoa ideal para estar falando aos jovens lá, por exemplo, né? Mas eu pensei, cara, quanto esforço é necessário para adequar um pessoal lá, o grupo para estar no momento e também você na sua agenda. E acho que o podcast ele preenche 100% isso, né? A gente consegue se adequar mais facilmente. O Orival está falando que foram 2 semanas ali para conseguir encaixar um horário. Você está nos visitando. E agora, com tudo aqui gravado, a gente consegue proporcionar a todos essa mesma experiência que a gente está tendo. Então, isso é muito bom. Mas eu não sei onde mas se algum dia tiver a oportunidade e quiser que eu vá lá falar com eles, olha, vai ser um prazer, à disposição aqui, pode contar comigo. Eu acho que é o que o Erivelton falou também. Também tenho muito prazer nisso, sabe? Uhum. Eu não quero que minha história seja uma história de comoção. Uhum. Quero que minha história seja uma história que, assim como tem várias outras histórias, inclusive muito mais inspiracionais do que a minha, que desperte o mínimo possível nas pessoas que sim, cara, é possível quando a gente acredita, né? Que preservar valores, caráter, índole, colocar a família em primeiro lugar, ter propósitos bem definidos, saber passar o processo é importante, né? E se isso, de certa forma, impactar e fazer essa galerinha que está começando agora ter um start e mudar um pouquinho a rota, a gente está cumprindo um propósito legal aqui. Então, pode contar comigo. Eu agradeço. Tá? Eu vou te chamar. Fico super à disposição. Aí o Erivelto tem meu contato, pode passar, tá? Com certeza. Super à disposição. Vai ser um prazer. E eu quero sinalizar já um corte que eu quero fazer que mexeu comigo aqui foi você falar sobre a gratidão. Isso aí para mim foi central hoje aqui nessa conversa. Que você falou de lembrar por onde você passou, das pessoas que foram importantes na sua vida e citar o nome dessas pessoas, da família, do meio corporativo, e de falar isso com alegria, de falar isso com respeito. Muito obrigado mesmo de você ter compartilhado, porque eu acho que isso ainda é algo também que precisa ser lembrado. Eu também sou muito grato do lugar que eu vim, nas pessoas que eu conheci, né? Eu imagino que não foi tão simples, né? A gente falou de de tópicos aqui, de mudanças que eu fico pensando, enquanto você falava, eu pensei, cara, o cara só ficou 4 anos no campus do Goitacazes. Imagina quantas amizades, quantos relacionamentos você não fez ali, né? Em outros lugares também, quantas pessoas você não conheceu e você teve que, né, abrir mão para ir para estar aqui hoje. Sim, e aí quando você fala de gratidão, a minha esposa, por exemplo, é uma pessoa que merece toda a gratidão do mundo, porque ela abriu em algum momento, cara, mão da carreira dela, mão dos sonhos dela para viver os meus. E eu não posso deixar de agradecer. E estar aqui em Ribeirão Preto hoje, ela está conseguindo construir. Agora é tua hora, né, amigo? Eu sempre tento ser grato em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que acontece, e sou grato pelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Inclusive as pessoas que me ensinaram o que eu não deveria fazer, né? Porque a gente está aprendendo também. É isso pouco aí. Disso. Eu queria também agradecer aí ao Erivelto pelo convite, né? Você, Davi, um prazer te conhecer. Eu também, viu? Luiz ali na técnica. Foi muito gostoso, muito prazeroso, diferente do que a gente imagina, acho um bate-papo aqui bem legal, bem descontraído. Já sigo, e podem ter certeza que depender do Edmar, independente se é o fato de eu estar aqui ou não, se eu puder reverberar e contribuir um pouquinho que seja para que isso aqui, que essas mensagens que vocês trazem alcance o maior número de pessoas possível, podem contar muito comigo,
né? Eu tive o prazer, como eu falei lá no início, de vir aqui no concreto ainda. O Erivelto abriu a porta para mim, confiou em mim num projeto que era, né? E ver isso aqui de pé hoje é muito legal. Parabéns para vocês. É muito gratificante mesmo poder estar aqui, esse bate-papo gostoso, contar um pouquinho da história do Edmar. Tentei ser o mais simplório aqui possível, resumir, porque ela é longa, né? Às vezes a gente excede um pouquinho. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, tá muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Davi, vou deixar uma mensagem aqui rápida. Edmar, mais uma vez, obrigado. Sócio, tamo junto. É um prazer, viu? Obrigado. Prazer. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado, Muito bom ter viu, você com a gente, Davi? ó. Amigo, não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio e nos seguir nas redes sociais. Para ajudar essa nossa história, né? Essa história que esse conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui nesse dia para encontrar mais pessoas, né? Exatamente. E faz os seus comentários aí no link, no Spotify, no YouTube, nas plataformas todas aí. E você ajuda a gente a fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas. Ô, Erivelto, posso deixar uma mensagem rapidinho aqui? Cara, desculpa porque eu ia te pedir para fazer isso. Para quem tá vendo e para quem vai ver aí, obviamente, uma frase que eu tenho como mantra, cara. Nada resiste ao trabalho, galera. Eu acho que trabalhe, acredite no potencial, que a recompensa em algum momento vem. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Edmar. Valeu!